O governo obteve uma vitória temporária, ao que tudo indica por enquanto, foi via STF, na ação que contesta a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E isto, evidentemente, nós estamos tratando disso, nós e o resto da imprensa, né? Estamos tratando isso desde a semana passada, é o que configura uma disputa séria entre Executivo e Legislativo. Reportagem de Marina Demore. O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, disse que o placar da discussão no Supremo mostra que a ampliação da desoneração pode prejudicar a Previdência Social. O placar do Supremo acho que deixa claro que nós temos que encontrar um caminho para não prejudicar a Previdência. A reforma da Previdência tem uma cláusula que tem que ser considerada, porque senão daqui 3 anos, 5 anos, você vai ter que fazer outra reforma da Previdência se você não tiver receita. Diante da resistência do Congresso em rever a desoneração, o Executivo apelou ao STF para avaliar a constitucionalidade da prorrogação do benefício para o setor privado e também da redução da contribuição previdenciária de municípios com até 156 mil habitantes. A liminar que suspende a medida já tem o voto favorável de 5 ministros. Após a ação, o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, se disse perplexo e chamou a decisão do governo de catastrófica. Padilha tentou minimizar o novo desgaste na relação entre os poderes. Vejo como algo natural que um presidente do Congresso Nacional venha defender a decisão dos seus parlamentares. É para isso que existe também a autonomia entre os poderes. Agora, todos eles são regidos por uma Constituição. Você tem a Suprema Corte, que tem um papel definido pela Constituição, inclusive de interpretar se tem constitucionalidade ou não nesse tema. Em meio à disputa judicial, a Secretaria de Política Econômica da Fazenda publicou um estudo em que afirma que a prorrogação da desoneração contraria o interesse público e que o projeto não é justificável em termos de eficiência devido ao elevado custo fiscal que gera, prejudicando a execução de outras políticas públicas. O governo argumenta que a matéria foi aprovada sem apontar a fonte de compensação da renúncia fiscal concedida. A relatora do projeto na Câmara, a deputada Anne Ortiz, insiste na manutenção do texto. O projeto tramitou nas comissões, tramitou na Câmara, no Senado, e o governo foi absolutamente omisso. E agora quer impor, né, a sua decisão e colocar responsabilidade, principalmente colocar responsabilidade fiscal sobre a questão da meta fiscal, mesmo o governo gastando muito, né, não tendo controle sobre os seus gastos em cima da desoneração. Daniel, a questão, mais uma daquelas questões relevantes que de técnico não tem mais nada. Do ponto de vista jurídico, o governo sempre soube que tinha uma sólida base para, caso necessário fosse, contestar na Corte Suprema aquilo que havia sido decidido no Parlamento. Mas isso deixou de ser o relevante há muito tempo. Relevante há muito tempo era o governo topa ou não topa enfrentar uma batalha política em torno de algo que, do ponto de vista técnico, estou falando do ponto de vista de política pública, essa da desoneração, e do ponto de vista jurídico, ele tinha uma base sólida, ele topou a briga. E aí agora? Então, eu tenho visto, William, o ressentimento, a mágoa do Congresso. Isso ficou expressado nessa entrevista da relatora do projeto de lei de reoneração da folha de pagamento, Anne Ortiz. Tenho visto o Congresso muito mais ressentido com o governo por ter recorrido ao Supremo do que com o Supremo por ter dado uma liminar, e já 5 ministros votaram a favor e o governo confia em outros votos para assegurar esse placar favorável. Veja que no fim de semana, Fernando Haddad deu uma entrevista à Folha de São Paulo em que transfere para o Congresso a responsabilidade por zelar pelas finanças públicas. Diz, olha, o Executivo já está fazendo a sua parte e é punido quando não faz. E o Congresso? Fazendo ou não fazendo, nada acontece. Ele tem alguma razão. O problema é o timing disso, que nós passamos a viver, de certa forma, um semi-parlamentarismo com um Congresso com muito mais poderes do que tinha 20 anos atrás, do que com Lula estava acostumado. Isso é fato. O problema é você reagir a isso que Haddad critica na entrevista de uma forma
que não vai reconstruir algumas bases importantes ali para você manter diálogo com todo mundo. O que faz o governo é optar por uma espécie de sistema tricameral, em que ele assume a sua desarticulação política e a sua impossibilidade de vencer nas discussões e no voto. Ah, não consigo aprovar nada, não consigo garantir o meu projeto de reoneração da folha, veto. Derruba-se o veto, eu coloco uma MP. O Congresso rejeita MP, então eu vou para o Judiciário. Quer dizer, no final das contas, não tenho capacidade de negociar e me fio desse sistema quase tricameral, em que, no final das contas, eu faço uma dobradinha com o Supremo e levo a melhor das contas. Não tem como o Congresso ficar satisfeito com o que está acontecendo. O que o Daniel descreve, em parte, Caio, é um bocado preocupante, porque o que ele está dizendo é o seguinte: essa disputa toda não está se dando pelo mérito da questão. A questão, no caso, é a desoneração. A desoneração funciona ou não funciona? Como política pública, ela traz os resultados em função das renúncias fiscais, que implica ou não. Aí nós estamos no mérito da questão. Não, o que importa é a queda de braço. Quem é que consegue impor a sua visão? Aí vem a seguinte questão, sobretudo para vocês, repórteres políticos. Até onde vai essa disputa agora, no caso da desoneração? Acho muito difícil o governo conseguir ser bem sucedido. Ele pode ser bem sucedido no Supremo, e tende a ser, mas acho que vamos dizer, o feitiço pode virar contra o feiticeiro, ou possa, toda essa movimentação, o tapetão, né, ele possa ser revertido pelo Congresso Nacional, ampliando até o número de setores desonerados, aprovando uma PEC, de alguma maneira vai ter um retorno. Porque, de fato, eu também tenho notado isso já desde a semana passada, pelas próprias declarações do Rodrigo Pacheco, como o Congresso está achando inaceitável o que está acontecendo. O governo tem um ponto sim. Inclusive, a Secretaria de Política Econômica divulgou um estudo que se juntam a outros tantos estudos que mostram, ao fim e ao cabo, que a política de desoneração, ela não gerou empregos. Os setores dizem, ela não gerou empregos, mas ela preservou empregos. Ok, esse é um debate, no mérito, como você disse. Só que o governo não partiu para aí. Ele negociou com o Congresso o tempo inteiro, ficou 2 meses negociando. Mesma coisa, eu sento contigo para negociar, eu faço o que você quer e aí eu vou contestar em outro lugar, porque eu não concordo. Pô, sentou para negociar. E isso em política é fatal, pode ser fatal e tende a ser fatal desse modo, porque vai acabar tendo uma política ampliada da desoneração. Pois não? Não, mas acho que só os dois lados erraram ou foram um pouco ingênuos. Quem sou eu para falar de ingenuidade do governo ou do Congresso, né? Não, ingenuidade não é uma palavra associada a Brasília. Mas eu tenho a impressão de que nesse caso houve certa ingenuidade, William, porque o governo foi muito rápido em fazer estudos, a Secretaria de Política Econômica fez estudos, pode-se discutir a consistência deles, mas apresentou números contestando a política de desoneração em vigência desde 2011, mas divulgou esses estudos, fez esses estudos, quando a lambança já estava consumada. O tempo para isso era ali agosto, setembro do ano passado, quando o projeto estava em plena discussão, no auge da discussão ali no Senado e depois foi para a Câmara. Ali era o momento do debate. E errou o Congresso, eu estou dizendo que houve ingenuidade do Congresso, porque agora vem o Rodrigo Pacheco e diz com toda razão, nós aprovamos uma série de medidas aqui que colaboraram muito para as contas públicas em 2023. Ninguém pode negar isso, né? Teve taxação de fundos exclusivos, fundos offshore, bets, voto de qualidade no CARF, muito bem. Agora, quando estava tramitando a desoneração, toda essa discussão sobre a legalidade, sobre como conciliar isso com a lei de responsabilidade fiscal, por que conciliar? Porque a lei de responsabilidade fiscal determina que se você abre mão de um gasto, se você faz renúncia tributária, você tem que compensar isso, apontar de onde vem o dinheiro. E o Congresso, naquele momento em que podia ter apontado, podia facilmente ter dito o seguinte, falando assim, olha, eu estou aprovando aqui voto de qualidade no CARF, isso paga as contas da desoneração. Não fez. Então, é nesse sentido que eu acho que, de lado a lado, houve uma certa ingenuidade, sim, por incrível que pareça. Estamos falando de Brasília, mas talvez seja a exceção que confirme a regra. Caio, nesse caso, quando o ministro da Fazenda, por exemplo, e atribui boa parte, vamos ser justos ao que ele disse, ele atribui boa parte da questão do equilíbrio das contas públicas ao comportamento dos senhores parlamentares. Ele está querendo dizer o seguinte, vocês
cedem a uma série de grupos, vocês atendem uma série de demandas e depois vem dizer que eu não corto gastos? William, as declarações do Haddad para a Folha de São Paulo foram muito ruins, muito ruins. Porque, assim, de certo modo, ele está apontando o dedo para um poder que, na visão dele, não contribui com o equilíbrio fiscal, quando exatamente ele só faz o ajuste fiscal pela arrecadação, coisa que a gente fala aqui direto, né? É um debate constante aqui no WW isso. Então, não dá para você apontar o dedo, ainda mais numa situação delicada disso, só prejudica, né, todo o debate. Isso um dia depois de entrar com uma ação judicial, um dia depois de conseguir uma vitória no Supremo, foi muito ruim e atrapalhou muito o processo. Tanto que tudo que está sendo articulado no Congresso é justamente para levar uma reação. O Congresso olha para o lado. E o Congresso, quando olha para o lado, vê um governo que só faz ajuste fiscal pela arrecadação e que não corta gastos. Essa é a realidade. Daniel, como você vê essa luta política se desenvolvendo agora? William, até agora, o parlamento, o Congresso estava numa situação favorável. O status quo favorecia o Congresso, no seguinte sentido: a desoneração estava vigente para 17 setores da economia, tinha um projeto de lei ali apresentado pelo governo que era para repensar essa história da desoneração e fazer a reoneração. Muito bem, se o Congresso ficasse absolutamente parado, nada aconteceria e a desoneração continuaria acontecendo, continuaria sendo aplicada. Agora, com a liminar de Cristiano Zanin, o status quo favorece o governo. Então, o Congresso precisa reagir de alguma forma. Outras expressões de insatisfação, mais direcionadas ao Supremo, também podem vir. Arthur Lira está sempre ali com a faca nos dentes para diminuir o escopo de possibilidades de que alguém acione o Supremo por meio de ADIs. Você tem aquela PEC sobre decisões monocráticas que está ali paradinha, sempre pode voltar. Agora, o interessante desse movimento todo é que agora quem precisa agir é o Congresso. A situação favorece o governo. Caio, temos menos de um minuto. Como é que essa luta política vai se dar? Acho que o Congresso, de alguma maneira, vai reverter isso pela via legislativa. Acho que é isso que deve acontecer, seja aprovando algo, seja numa própria negociação com o governo, de algum modo, muito embora o status quo, como o Daniel diga, esteja favorecendo o governo nesse momento do jogo, mas o jogo ainda está em curso e não acabou. Caio, muito obrigado, boa noite. Igualmente a você, Daniel Rittner, em Brasília, muito obrigado, boa noite.